Nesta semana, a Argentina e o Uruguai confirmaram a identificação de gripe aviária em aves silvestres. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. Uma das formas de transmissão da doença ocorre através da migração de aves que carregam o vírus. O surto de gripe aviária tem gerado efeitos em regiões como os Estados Unidos, onde a morte das aves levou à redução da oferta de ovos. E esse foi, inclusive, motivo de uma disparada dos preços, com 150% de alta em janeiro de 23 ante janeiro de 22. Para quem nos assiste pela televisão, está vendo imagens de prateleiras de ovos com falta de ovos, algumas prateleiras até vazias, que revelam a falta do produto em supermercados norte-americanos. Mais do que está caro, também está faltando ovo como fruto deste surto de gripe aviária no mundo. Aqui no Brasil, o agronegócio também segue atento, já que não só a Argentina e o Uruguai registraram a gripe aviária, mas outros países da América do Sul. Vocês conferem neste mapa qual a situação. Em vermelho estão todos os países que já tiveram registro de gripe aviária. Você está vendo que a fronteira do Brasil está ali cheia de países vizinhos com casos da doença. É como se estivéssemos cercados por gripe aviária de todos os lados. Ou seja, a gente teve casos em aves silvestres e aves comerciais, ou seja, aquelas que são comercializadas no mercado interno ou externo ou em aves silvestres. Então, a gente tem essa imagem que é muito reveladora da situação na América do Sul. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em uma coletiva de imprensa nesta semana, disse que o Brasil aumentou a vigilância para tentar evitar a entrada da doença no Brasil. Vamos conferir. Agora, caso a 180 quilômetros da fronteira do Brasil no Uruguai, aí sim aumenta ainda mais o nosso status de vigilância, né? Então, o importante é que nós vamos estar tomando medidas de vigilância ativa, né, que é fortalecer a nossa fiscalização pelo Ministério da Agricultura e, diga-se de passagem, vem funcionando. Há coisa de 15 dias atrás, encontramos 2 aves com sintomas, que estavam doentes, na Lagoa dos Peixes, lá no Rio Grande do Sul, e rapidamente foram então capturadas, feitos exames e se comprovou que não tinha H5N1 nelas. Depois, Manaus, né? Manaus, sexta-feira passada também, a vigilância ativa detectou em aves domésticas sintomas, pato e galinha, né? E detectou os sintomas, foi coletado, fizemos as análises, também não era H5N5. Caso apareça, não estamos livres de aparecer, mas dizer que quando detectado em aves silvestre, não muda nosso status para exportação, que também é importante dizer que não é transmissível a doença através do consumo da carne de aves ou dos ovos, e que também a transmissão de humanos é raríssima, para humanos é raríssima, e isso não tem risco, segundo a OMS, de se propagar de forma endêmica. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Carlos Goulart, afirmou que o período de maior risco para a entrada da doença no Brasil é agora. Dá para dizer que é o risco mais alto e agudo desse período agora até abril, maio, porque o risco é relacionado à migração das aves. Então nós estamos passando pela fase aguda de risco de ocorrência até quando elas voltarem na migração natural, que ocorre todos os anos para o hemisfério norte. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e nunca teve nenhum registro de gripe aviária. Em 2022, nosso país, exportou um volume recorde de carne de frango. O surto de gripe aviária no mundo favoreceu as vendas do Brasil. Agora a gente precisa esclarecer os efeitos dessa vizinhança toda com casos de gripe aviária e precisa entender se esse vírus chegar no Brasil, que efeitos a gente vai ver na avicultura, no setor de proteína animal e muito mais, além das necessidades que temos de entender como é que funciona esse contágio
para humanos. A gente trouxe uma autoridade no tema para falar conosco aqui na nossa audiência da Jovem Pan, Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito bom tê-lo conosco na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo, Santin. Olá, Kellen. Um prazer estar com você e com toda a audiência da Jovem Pan, podendo esclarecer os brasileiros de como o Brasil está preparado para enfrentar essa doença se ela chegar aqui e que também não há nenhum risco, qualquer risco, para o consumidor que consome a carne de aves e os ovos do Brasil. Excelente, é justamente por esse aspecto que a gente vai começar, Santin. O Brasil está cercado por gripe aviária. O setor agro está apreensivo para o caso da doença ser detectada aqui. Como a indústria está se preparando para caso seja detectado um caso de gripe aviária aqui no Brasil? Bem, nós já vemos nos preparando há muito tempo, Kelly. As empresas já teve 2 ou 3 grandes episódios de influenza aviária, inclusive que chegou no Chile, e o Brasil conseguiu resistir. Por quê? Porque tem biosseguridade, tem cuidados nas plantas e tem cuidado com a produção. Agora, é importante lembrar para o nosso ouvinte, espectador, de que esses casos que aconteceram no Uruguai e na Argentina, que são os mais próximos, no Uruguai foi um cisne de pescoço negro e na Argentina um biguá. São aves selvagens, aves silvestres, que tem poucos inclusive aqui no Brasil. E elas estão longe da produção comercial. O Brasil está preparado porque tem biosseguridade e cuida da segurança dos seus alimentos. E é isso que nós estamos cuidando. É importante lembrar também, Kelly, se você me permite, que essa doença é uma doença das aves, não é das pessoas. Importantíssimo. Então, vamos lá. A doença das aves não é das pessoas. Você disse que o Brasil tem altos investimentos em biossegurança e isso nos manteve imune a essa doença durante muito tempo, até quando vizinhos relataram casos, né? A segunda pergunta que eu quero te fazer é qual é o plano de ação para minimizar efeitos no Brasil caso a gente tenha um caso de gripe aviária? Bem, o plano é o Plano Nacional de Vigilância de Saúde Avícola que temos hoje no Ministério da Agricultura. As empresas têm o seu plano, a BPA tem dentro do GPIA, que é um Grupo Especial de Prevenção à Influenza Aviária, tem um planejamento que está mapeando todos os riscos. Importante também para o nosso espectador saber de que essas doenças, quando estão nas aves selvagens, estão muito longe da produção comercial. O que pode ter de efeito, e é o que está tendo efeito, como você mostrou na reportagem, nos ovos lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, é ter menor oferta de produto para o consumidor. Agora, o produto que vai para o consumidor, ele é seguro, ele é possivelmente, assim, continua com a mesma qualidade de sempre. Ele é possivelmente tão seguro como sempre foi. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Interessante. Agora, Santin, vou voltar num ponto que é o seguinte, você falou sobre os nossos vizinhos terem detectado, né, esses casos em aves silvestres. A pergunta que eu faço é, a exportação, ela é afetada se registrar um caso em aviário comercial ou a exportação do Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, pode ser afetada se aqui o nosso caso também for em aves silvestres? Bem, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, antiga OIE, não para a exportação quando tem em aves silvestres ou aves de fundo de quintal. Tanto é verdade que os Estados Unidos, é o segundo maior exportador mundial, está com influenza aviária em 47 estados e continua a exportar para o mundo. A Europa também está tomada de influenza aviária nas aves silvestres e aves de fundo de quintal e está continuando a exportar. O Brasil pretende que seja tido o mesmo tratamento. A BPA fez um levantamento dos 150 mercados, somente 15 teriam a possibilidade de fechar mediante o que existe de regra hoje. Mas é possível o governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores e do MAPA, já está negociando para que esses certificados internacionais de comércio digam aquilo que está previsto na grande maioria deles. Zona, região ou livre 10 quilômetros de raio de onde houve o foco de influenza aviária. Ou seja, se vier alguma coisa na divisa do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde está perto do Uruguai, as plantas que produzem no Rio Grande do Sul estão a mais de 500 quilômetros de distância. Então não para essa exportação, a princípio, se os países seguirem as regras da OIE. Perfeito. Esse é um ponto que eu vou então só pedir para você frisar para a nossa audiência.
como os países compradores da carne de ave do Brasil estão tratando o tema em outros locais que já registraram os casos. Você está explicando para a gente se há um embargo total ou parcial de exportações para regiões em que houve notificação. Só esclarece mais esse ponto para a gente, por favor. Alguns países que a gente exporta, por exemplo, como o Japão, fez para os Estados Unidos, disse o seguinte: olha, de 3 estados do seu país eu não vou comprar mais, mas dos outros eu vou comprar. Para a Europa, ele disse: olha, eu não quero comprar da Espanha, da França e da Bélgica, mas dos outros países eu vou comprar. Isto depende, então, primeiro da transparência, da confiança que os países têm no Brasil, no país, e o Brasil tem essa confiança, porque ele é o maior exportador mundial, tem 35% do market share global. E isso se desenvolveu numa parceria de longos anos, e todos sabem, o Brasil está preparado, se tiver essa doença, para fazer 2 coisas: manter comida na mesa dos brasileiros e auxiliar na segurança alimentar dos países com quem a gente colabora. Muito importante. Vou retomar um aspecto que você há pouco mencionava sobre essa expectativa de que, se houver um caso de gripe aviária no Brasil, a região onde o caso aconteceu, naquele raio de quilômetros que você falou, é que seria embargada. E aí é que está um ponto sensível que eu percebi que é uma preocupação da nossa audiência. Se eu não estou enganada, Santin, cerca de 60% da nossa produção avícola está concentrada no sul do país, estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Quais são os efeitos colaterais estimados? Porque se pega numa área bastante expressiva da avicultura, a gente pode ter danos severos para o agro, não? Sim, mas isso falando em tese, Kelly. Quando eu olho o caso específico, como aconteceu nos Estados Unidos, o México aceitou regionalização em zona por município. Vamos dar um exemplo claro. Usar a minha cidade de nascimento, Marau. Marau tem uma planta de uma empresa. Se lá no Chuí, onde é divisa com o Uruguai, aparecer uma ave silvestre, Marau está a 550 quilômetros de distância. Essa é a verdade. Nada vai obstaculizar. E o que a Europa diz para aquela planta de Marau que exporta para a Europa? Ela diz: eu quero que você não possa me exportar aves que estejam num raio de 10 quilômetros de onde foi o foco. Então isso não vai parar. Esse é o ponto para o nosso ouvinte poder entender que nós estamos preparados. O Brasil é o maior exportador e vem trabalhando junto com o governo brasileiro e as empresas nos seus clientes, dizendo assim: olha, nós temos como segregar, nós temos como fazer região. Hoje, por exemplo, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná livres de febre aftosa sem vacinação, livre de Newcastle, livre de peste suína clássica. Basta que o governo tenha os testes, e ele já está fazendo. Hoje o governo testa no Taim, testa em vários sítios de imigração e vai mostrar os dados dizendo que é livre, e o Brasil não vai parar de vender. Muito importante. Você está dizendo que o Brasil não vai parar de vender. Isso aqui importa demais para a nossa comunidade do agro, que vive da produção de proteína animal, daquela carne que chega da nossa mesa, que vive de ovos, e também para a população que está interessada em saber da economia. Quero dar mais um passo ainda, olhando para a nossa audiência específica do agro, porque uma dúvida que chegou é: em caso de ocorrência da gripe aviária no Brasil, qual o plano para eutanásia e descarte dos animais? Porque isso é relevante, não é? Sim, esse é o que se chama de abate sanitário. Todas hoje a gente já tem um contato através desse grupo especial de prevenção à influenza aviária com os municípios. As empresas estão com contatos com as secretarias municipais do meio ambiente e de saúde, exatamente para que essa eutanásia, o chamado abate sanitário, seja feito dentro das regras também de bem-estar. Esses animais, infelizmente, estão doentes, precisam ser sacrificados, mas de uma maneira que traga menos sofrimento para eles. Dentro das regras mundiais, que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, se faz um abate sanitário com utilização de lona, de inserção de gás carbônico, para que eles possam ter o mínimo sofrimento possível. E, acima de tudo, detectando quais os locais eu posso colocar, porque eles terão que ser enterrados para que o vírus possa morrer com eles. Esses são os pontos. Nós estamos já mapeando todos esses pontos de risco. O Brasil tem isso dentro do Programa Nacional de Saúde e Sanidade Avícola. E estamos trabalhando para que a gente esteja preparado se vier a acontecer. Espero, Kellen, que fique só se chegar no Brasil. Nós não temos, mas se chegar no Brasil, que chegue em aves silvestres. E sendo em aves silvestres, não há nenhuma consequência para o nosso consumidor do dia a dia.
Muito importante, isso é relevante que a gente diga várias vezes, a questão do não impacto ao nosso consumidor do dia a dia. A gente vai abordar isso na sequência, ainda olhando para os aspectos que se dirigem mais à audiência que é produtora de aves ou a comunidade do agronegócio. A pergunta que chegou foi, Santin, o abate sanitário é a primeira e única medida? O que deve ser feito imediatamente assim que alguém suspeitar de algum caso da doença? Bom, primeiro, para o nosso produtor que está aí no dia a dia, você tem que detectar se tem algum sinal diferente. A ave começa com um andar cambalhante, o pescoço meio caído, ou então aumento muito rápido de mortalidade no seu plantel. Primeira ação a fazer, primeiro, avisar o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura e, se for integrado, a sua integradora. Fazer o aviso imediato. Quanto mais demorar, mais risco tem de aumentar essa doença. Então, tem que fazer imediatamente. Essa é a medida que tem que fazer. Avisar o Serviço Veterinário Oficial, que vai junto auxiliar o produtor a fazer o abate dentro das regras, manter o vazio sanitário, para que, segundo as regras da Organização Mundial de Saúde Animal, em 28 dias ele possa voltar a produzir no mesmo local. Desde que ele faça o abate sanitário, use a desinfecção preconizada pelas regras da OIE, antiga OIE, e assim, esperando 2 ciclos de incubação, ele possa voltar a alojar novamente. É isso que é importante. Se você agir rápido, vai ter resposta rápida e logo vai voltar a produzir também. A sua atividade econômica não vai ter muito prejuízo. Se as pessoas demorarem a fazer isso, pior fica para as pessoas. Então, o negócio é ter transparência. Excelente ponto para a próxima pergunta. De novo, aqui a gente está falando em hipóteses, para quem nos ouve. Em caso de ocorrência no Brasil, porque o Brasil não tem gripe aviária hoje, como fica a vida do produtor integrado? Ele vai ser indenizado? Porque se ele não for indenizado, a gente pode correr o risco de haver uma subnotificação de casos, não é, Santin? Sim, o que a gente tem é que o governo brasileiro já está prevendo dentro do programa do plano de contingência. O ministro Fávaro determinou, junto com o secretário Goulart e o Eduardo, que é o diretor do Departamento de Saúde Animal, um plano de contingência em caso de acontecer isso no Brasil. E lá está prevista indenização, parte do governo federal, parte do governo estadual, para que as pessoas recebam indenização de notificações que sejam efetivamente verificadas através de PCR. Agora, tem que fazer o quê? Hoje é o seguinte, sem visita, não tem ninguém que visitar a sua granja, usar todos os meios de biossegurança, trocar a roupa, usar uma roupa exclusiva para entrar dentro do aviário, uma bota exclusiva que você só usa quando vai para o aviário e antes de sair dele você tira ela e troca de calçado, revisar o telamento, revisar as telas de contenção, revisar os arcos de contenção ou desinfecção de automóveis. Essas medidas levaram o Brasil a estar protegido até hoje. Vamos continuar e reforçar elas. Mas se tiver, claro, vai ter indenização. A integradora, inclusive, também já está colocada nesse contexto para que a indenização seja e que a gente haja rápido. Mais do que tudo, transparência. Se acontecer, tem que falar, porque demorar só traz mais prejuízo, e a gente, então, fazendo transparente, o Brasil tem uma responsabilidade, Kelly. Responsabilidade, nossos avicultores têm uma responsabilidade com o brasileiro primeiro, porque 70% do que nós produzimos vai para a mesa do nosso consumidor, para a minha família, para a tua família, para todos nós, e 30% vai para 150 países no mundo que precisam da nossa ajuda. Por isso é o apelo. Reforcem a biosseguridade, que isso é o que nos trouxe até aqui e vai continuar a garantir segurança no nosso alimento. Pergunta da audiência, Santinho. O problema da gripe aviária pode impactar outras cadeias, como a de suínos ou bovinos, por exemplo? Pode, se você tivesse algum, digamos assim, recrudescimento de fechamento de mercado, sobrar um pouquinho de produto no mercado. Mas ela não vai para as outras cadeias, ela é uma doença das aves, repito, não é uma doença para as pessoas, não se transmite para quem consome a carne ou os ovos também, então é uma coisa bem tranquila. Os efeitos que podem dar é, digamos, se você tiver um foco em algum lugar industrial, você ter mais produto ofertado no mercado interno do que iria para fora. Mas isso é importante saber. Se a gente tiver em aves silvestres somente, como foi o que aconteceu no Uruguai e na Argentina, não vai ter esse efeito e a gente vai seguir, inclusive, exportando, porque é possível dentro das regras da OIE. Excelente. Agora, existe uma vacina disponível para a gripe aviária? A gente está próximo de ter um imunizante? Como é que faz? Existem vacinas que são ainda tentativas. O México, por exemplo, vacina, mas não é um programa que o Brasil utilize.
programa de vacinação é quando você tem uma tomada do vírus existente. Se você vacina, é como a Covid. A Covid não foi embora, ela está aqui no dia a dia. Nós estamos só resistentes a ela. No caso das aves, a vacina pode proibir a exportação. É por isso que no Brasil, no Plano Nacional de Sanidade Avícola, não está a possibilidade de vacinação, e sim a erradicação. Erradicação é isso que nós estamos falando. Detectou um foco, a ave está cambaleante, está com o pescoço caído, começa a espirrar, porque é uma gripe, começa a espirrar, começa a ter um comportamento meio depressivo, avisa o Ministério da Agricultura, fazem os abates, indenizações e tudo será resolvido, e aí fica contido esse episódio. Lembrando que o vírus chega pelo ar, Kellen, chega voando ou pelo sapato ou pneu das pessoas. Se a gente cuidar isso e essas aves forem embora, nós vamos passar mais um ano sem essa doença. Que bom. Agora, essa questão, então, praticamente não existe vacina, acaba sendo a necessidade de abater essa ave, né, em função dessa condição, certo? Desculpa, Santinho, pode falar. Existe vacina, sim, algumas vacinas, só que aquilo como acontece para gripe, para Covid. Ela, H5N1 é o que está atacando hoje, e se der H5N7 já não serve essa vacina. Então, não existe uma bala de prata como uma vacina, diz, vacinei, está tudo protegido. Não, mesmo com vacina você tem perda na tua propriedade. Então, o mais correto em fazer é a erradicação do vírus, fazer a contenção deles e fazer o que eu mando o Ministério da Agricultura. Muito bem, aí a gente vai adiante, você já falou que a área daí seria isolada, né, a área onde essa situação eventualmente poderia acontecer. A gente vai dar mais um passo e eu queria saber os efeitos esperados para o mercado, por exemplo, de aves, de grãos. Toda essa conversa já afetou o preço no mercado, tende a afetar? Qual o impacto econômico? Bem, o impacto econômico, no caso dos grãos, poderia ser de você ter uma diminuição de consumo, mas na verdade o que a gente tem hoje de impacto econômico, ele é positivo para o Brasil, porque infelizmente para os países que estão no hemisfério norte convivendo com essa doença, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, eles estão lá com a doença o dia inteiro, tendo episódios, só nos Estados Unidos são 727 episódios de influenza aviária. Eles estão o quê? Diminuindo as suas produções. Nos Estados Unidos, o abate foi de 50 milhões de aves. No Japão, por exemplo, de 15 milhões de aves. Isso está fazendo com que o Brasil seja chamado a exportar mais, inclusive carne de aves e ovos. O Brasil, então, está sendo chamado. Se você estivesse no Brasil, primeiro, volto a dizer, se for em ave silvestre, não tem nenhuma consequência. A maior consequência que nós brasileiros podemos ter é, se você chegasse a entrar, e eu bato na madeira aqui, que além de rezar e trabalhar muito em prevenção, se chegasse a entrar numa ave industrial, numa produção industrial, o problema é que essas aves morrem, e aí elas não vão se transformar em alimento, elas não vão se transformar em carne de frango e nem em ovo para a nossa mesa do brasileiro, e aí com menos oferta você tem dificuldades, tem aumento de preços excessivos. É esse que é o grande fator, mas por enquanto o Brasil está livre dessa doença e está mais do que tudo preparado. Se chegar, nós vamos continuar a produzir com segurança do alimento, volto a dizer, e digo aqui em público para você, se chegasse hoje um caso, entrou no Brasil amanhã, as minhas filhas, que têm 10, 8 e 6 anos, vão continuar a comer carne de frango e ovo todo dia, como a gente faz aqui na nossa casa, porque não há nenhum risco para as pessoas e para os consumidores. Esse é um ponto estrategicamente importante, então, economicamente, se acontecer, que a gente torce muito para que não aconteça em granjas, aí a gente teria um efeito colateral de abater estas aves, naturalmente menos produção de ovos, de carnes, e a gente poderia ter um efeito colateral na formação de preço doméstico e também nos impactos eventuais de uma restrição, mesmo que temporária, para exportação, né, Santinho? Aí isso a mesmo. Gente avança para a próxima fase que você disse. Se acontecer um caso de gripe aviária em uma granja do Brasil, minhas filhas continuarão a comer carne de frango e ovo, porque eu confio no alimento do Brasil. Humanos podem pegar a gripe aviária. Como é que é o contágio? Então, não é quando a gente come o ovo e não é quando a gente come a carne. Sim, não é. Não há nenhum risco de contrair doença porque você consumiu o produto. Não tem nenhuma espécie de risco. Inclusive, é muito raro que humanos contraiam essa gripe. Essa variante H5N1, de fato, foi em mamíferos, mas os humanos teriam que viver dentro dos aviários, estar em contato e com exposição bastante elevada a
animais que estejam doentes. Por isso a recomendação, inclusive, é, se você é produtor e começa a ver um aumento de mortalidade e as aves com sinais nervosos, com andar cambalhante, com diarreia, com pescoço caído, nem entre em contato com elas também. Você chama o serviço veterinário oficial que vai verificar quais os procedimentos. Mas é muito difícil do humano pegar essa doença. São casos esporádicos que aconteceram especialmente na Ásia, porque as pessoas viviam na mesma casa com os bichos doentes, o que não é o caso do Brasil. Os nossos aviários têm uma biosseguridade imensa e as pessoas, quando entram lá, estão protegidas de qualquer doença. Muito bem. Santin, neste momento, a gente viu a reportagem da revista Economist fazendo uma pergunta. Se vem aí uma pandemia da gripe aviária e se ela poderia eventualmente escalar para o que a gente viu da pandemia da Covid. Você tem ouvido conversas nessa direção? Qual a sua opinião? Minha opinião é de que não, porque é diferente do que aconteceu com o Covid. Esse é um vírus de que ele já existe no mundo. Ele veio de lá da Sibéria em 1960, foi descoberto, passou da Sibéria para o Alasca, através das chamadas rotas migratórias, foi se distribuindo no mundo, mas de uma maneira muito, digamos assim, amena. Não é uma coisa que vai. Os casos que foram para humanos são casos muito pequenos, são casos pontuais. Então, eu acho que não há esse risco de se transformar numa nova pandemia global, mas há um risco de ser uma endemia dos animais. Esse é o problema. Em muitos lugares ele é endêmico, não consegue mais controlar. E aí o risco que nós humanos sofremos é de ter menos comida disponível. Então, esse é um ponto que nós precisamos focar. Nós possamos, então, o Brasil tem que manter as suas medidas de biosseguridade, ele está preparado para continuar, inclusive, a exportar. Lógico, se isso acontecer, vai ter algum país que vai exagerar e vai aproveitar fazer um protecionismo. Mas, na regra, como está hoje, o Brasil, inclusive, não para nem de exportar e terá, sim, algumas pequenas turbulências de mercado, mas as empresas estão preparadas para isso. Elas conseguem, sim, administrar este risco e nós estamos elevando o nível de prevenção, para que todos mantenhamos a segurança dos alimentos e, acima de tudo, comida e nutrientes na mesa dos brasileiros. Para a gente fechar, Santin, você trabalha sendo muito franco aqui, você trabalha com a perspectiva de, não é se a gripe aviária entrará no Brasil, mas é quando? Eu não trabalho com essa perspectiva, na verdade. É claro que quando você começa a ficar tão próximo, você vê assim, e o risco não é nem o Uruguai e nem a Argentina. O risco é muito mais países como Bolívia, Equador, que estão lá e que, de repente, podem optar por vacinar os seus plantéis. Porque se você vacina, você mantém o vírus. Aí o vírus fica lá. Você protege as suas aves, mas o vírus fica vivendo e aí pode descer. Mas não se sabe, se fosse fazer essa análise, poderia ter. Agora, é importante lembrar para o nosso ouvinte que mais de 20 anos nós tivemos os grandes episódios, 2007, 2012, 2016, 2019, grandes episódios no mundo e o Brasil se viu livre. Essas aves passaram por cima do nosso país e não deixaram o vírus aqui. Eu espero que dessa vez nós consigamos fazer isso. Mas se por acaso chegar e se fizer, o mundo já convive com esse vírus nas aves silvestres e segrega ele na sua produção industrial. E o Brasil está preparado para fazer isso como o mundo está fazendo. Afinal de contas, nós precisamos produzir para as pessoas comerem, para as pessoas terem nutrientes. E nós estamos preparados para isso, mesmo que venha acontecer um caso. Espero que não aconteça, mas se acontecer, as indústrias estão preparadas e vão, inclusive, continuar a exportar para o mundo. Além de exportar para o mundo, o consumidor, o ouvinte da Jovem Pan quer saber, no frigir dos ovos, quer dizer que a gente vai pagar mais caro pela carne de frango, a gente vai pagar mais caro pela carne de ovo por causa da gripe aviária que está no mundo e que pode chegar no Brasil? É possível que sim, mas mais do que isso, nós vamos pagar mais caro por causa do frango e do ovo, por causa do preço do milho, Kelly, que era para cair agora na chegada da safra e subiu de novo. E porque, com conta da guerra na Ucrânia, os países que compravam da Ucrânia estão vindo comprar aqui no Brasil, fazendo com que você tenha uma elevação de preço, mesmo na expectativa de uma safra de mais de 120 milhões de toneladas. O importante também é que não aconteça no Brasil e dizer para o nosso consumidor, primeiro, não vai faltar nem ovo, nem carne de frango para o nosso brasileiro. Isso não tem qualquer risco de acontecer. Mesmo que venha influenza aviária, não há qualquer risco nisso,
porque se vier, vai ser um foco e ele vai ser debelado, ou então vai ter uma região e não vai afetar a produção nacional inteira. Nós somos o segundo maior produtor do mundo e o maior exportador de aves do mundo. Mas um exemplo é que você deu aí dos ovos, que subiram de preço nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, eu dei uma palestra agora em dezembro lá em Londres. Lá, você, conforme fosse o supermercado, você só podia comprar 2 dúzias, mesmo pagando 7 libras por dúzia. Estava 3, subiu para 7 e mesmo assim só podia pegar 2. Ou seja, pior do que pagar caro é não ter o produto para comer. Nós já experimentamos isso no começo da pandemia, faltou ovo na prateleira dos supermercados porque todo mundo correu comprar e não estava a expectativa. Posso dizer que a indústria está preparada para isso, não vai deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos para a nossa audiência que é do agronegócio e que precisava ouvir de você todos esses detalhes, e para a nossa audiência que é um consumidor de aves e de carne de frango, que precisava ter a garantia da segurança do alimento que chega na mesa e também a garantia de que ao consumir esses produtos não estará em risco de contrair a gripe aviária, porque não é essa a forma de contágio. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Obrigado, Kellen, querida amiga. Agradecer a Jovem Pan o espaço de poder falar com o Brasil inteiro e dizer a verdade. Nós estamos confiantes de que vamos conseguir vencer esse desafio. Não vamos deixar faltar comida na mesa dos brasileiros e, acima de tudo, manter a qualidade, segurança e sabor que todo mundo teve. Um grande abraço, um feliz fim de semana para todos nós e que possa, acima de tudo, Deus proteger todas as famílias e juntos vencermos nós esse desafio. Amém. Obrigada, Santin. Volte sempre.